Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Eduardo de História. Olha, eu ia gravar um vídeo para vocês mostrando a tela do meu computador, só que deu um problema, eu não consegui fazer essa gravação. O programa que eu tinha, a licença expirou, então não deu para gravar a tela. Mas eu vou aqui fazer a gravação em áudio que vai ajudar você. Então pega seu celular aí, coloca o fone de ouvido e preste bastante atenção no que eu vou dizer para vocês aqui, tá? Lembrando que o conteúdo de história para essa prova bimestral é a unidade 2, Revolução Francesa, unidade 3, a Era Napoleônica, e a unidade 4, a Revolução Industrial, beleza? Bom, galera, começando aqui a falar sobre a Revolução Francesa, né? A gente viu que a Revolução Francesa ali, ela aconteceu no ano de 1789 sob a influência, né, do movimento iluminista, certo? As ideias de liberdade, de igualdade, né? A contestação aí do poder monárquico, do poder absoluto do rei. E a gente tem um contexto aí. Antes da Revolução Francesa, a gente tinha o chamado Antigo Regime. Como que caracterizava esse antigo regime? No antigo regime, a gente sabe, né, que ele era dividido em estamentos ou estados, né? A gente tinha lá o primeiro, o segundo e o terceiro estado, tá? No primeiro estado, quem ficava era exatamente ali o clero e a nobreza, certo? Então você tinha lá, primeiramente, o clero, né, primeiro estado. No segundo estado, a nobreza. E aí você tinha o terceiro estado, que era a burguesia, os trabalhadores urbanos, rurais, certo? Que eram os camponeses, toda o restante da população. No primeiro e segundo estado, ele representava aí mais ou menos aí 3% da população francesa. Só que tinha uma ideia, né? Então, o primeiro e o segundo estado, eles sempre estavam à frente do terceiro estado. Por quê? Porque eram eles que decidiam politicamente os rumos da França, né? Então, o primeiro e o segundo estado, como o voto era por estado, sempre eles se beneficiavam, porque era 2 contra 1, né? Primeiro e segundo estado contra o terceiro estado. E o terceiro estado, formado aí pela burguesia que estava ascendendo, né, ansiando o poder, vamos dizer assim. E você tem os trabalhadores urbanos, rurais, né, os camponeses, artesãos, né, e toda aquela classe social ali, toda a classe social majoritária da França. E essa classe social majoritária, que era composta por camponeses, artesãos, burgueses, eles sustentavam o primeiro e o segundo estado, porque eles pagavam impostos, eles pagavam tributos que a monarquia cobrava, mas o primeiro e o segundo estado não cobrava, não pagavam impostos, tá? Bom, esse é um mapa, né? Vamos dizer assim, um contexto do que foi a Revolução Francesa, né? A gente sabe que a Revolução Francesa, ela teve algumas fases, né? Não vou me alongar aqui porque eu vou colocar mais ou menos o que já vai cair na prova. Não adianta eu ficar falando um monte de coisa aqui pra você. Mas a gente vai perceber aí que a Revolução Francesa, como o próprio nome diz, revolução, porque houve uma mudança radical, não é verdade? Você tinha uma monarquia absolutista com o rei Luís XVI e de repente agora você tira essa monarquia absolutista e você coloca um poder republicano, tá? Com um homem chamado Maximilien Robespierre, que é o cara que vai ajudar aí a implantar a Revolução Francesa, tá ok? No caso aí, o nosso glorioso Luís XVI vai ser decapitado juntamente com a sua esposa Maria Antonieta. Os anos vão se passando, né? E no caso, o que acontece? A burguesia, ela queria assumir o poder, ela queria, tá? Foi aí então que o governo francês convoca, né, a Assembleia dos Estados Gerais, tá? Para ver a questão do voto. Só que, obviamente, que o primeiro e o segundo estado não queriam que o voto fosse por cabeça, porque se o voto fosse por cabeça, eles acabariam perdendo suas regalias. E aí o governo vai excluir, né, essa ideia de voto por cabeça e o voto vai ser por
Estado, tá bom? Depois que as coisas vão andar, e aí no caso a burguesia vai conseguir aí, através da revolução, tomar o poder, tá? Então a Revolução Francesa ela foi uma revolução de caráter burguês. Consequentemente, depois da Revolução Francesa, a gente também estudou aí a ideia do Napoleão Bonaparte, né? O Napoleão Bonaparte ele era um general bem conceituado na França, vai assumir o poder e ele vai começar a montar algumas estratégias. Primeiro ele vai colocar a ideia do consulado, né? Só que depois ele já começa a se coroar ao auto-imperador, né? Ele se auto-coroa imperador francês. E ele vai tentar alcançar vários países. E o que ele faz? Ele chega em determinado nação e se essa nação não aceita fazer parte do império, ele toma o poder à força, certo? E colocava uma pessoa lá para governar de sua confiança. E ele tentou invadir a Inglaterra, não conseguiu. Acabou perdendo para a Inglaterra, tá? E depois que ele perde essa batalha, o que acontece? Napoleão Bonaparte, ele precisa criar uma estratégia para vencer a Inglaterra. Bom, por batalha ele não conseguiria vencer a Inglaterra. Então o que ele vai planejar? Ele vai pegar e criar o famoso bloqueio continental. Ou seja, todas as nações da Europa, tá, do continente europeu, não poderiam fazer comércio com a Inglaterra. Tá? Nenhum país europeu poderia fazer comércio com a Inglaterra. Então ele iria enfraquecer o comércio inglês e ao mesmo tempo, né, fortalecer a economia francesa. Napoleão era um cara bem esperto mesmo, né? Só que Napoleão Bonaparte ele vai tentar aí, vamos dizer assim, depois invadir a Rússia, porque a Rússia vai quebrar essa ideia do bloqueio continental. Só que ele acaba perdendo a guerra contra a Rússia, né? E ele volta ali todo desmotivado, todo desmoralizado, porque foram mais de 500 mil soldados, né, que perderam a vida. Ele levou 600 mil soldados e mais de 500 mil ali, 500 e poucos mil soldados perderam a vida. E ele volta desmoralizado e acaba sendo depois exilado, tá? Só que ele tenta depois voltar ao poder, né? Faz o governo de 100 dias ali. Só que não deu muito certo não, né? Napoleão, tchau pra você, né? Os caras vão mandar ele lá pra ilha de Santa Helena, onde ele vai morrer nessa ilha de Santa Helena, tá bom, pessoal? Uma coisa interessante também, aqui que a gente estudou, é sobre a Revolução Industrial, né, pessoal? Também outro nome, revolução. O que é revolução? É uma mudança, uma transformação radical. Na Revolução Industrial, várias coisas aconteceram. A economia, a sociedade, certo? Até a política mudou. E isso, a Revolução Industrial, a gente fala que aconteceu onde? Na Inglaterra, certo? A Revolução Industrial vai acontecer na Inglaterra. E quando ela acontece na Inglaterra, a gente vai ver que a Revolução Industrial, ela modificou aí a vida dos homens. Por quê? Antes você tinha o trabalho artesanal, depois esse trabalho passou a ser manufatureiro, né? Na manufatura, certo? Que havia uma divisão de trabalho, mas não com máquinas. E até que chegamos na maquinofatura. E na maquinofatura, a gente tem uma diferença para o trabalho artesanal. Por quê? No artesanal, o operário, ele conhecia todo o processo, né? Todo o processo de utilização do produto, ou seja, desde a escolha vamos supor, igual eu falei pra vocês, vai fazer uma mesa, ele sabia onde estava essa mesa, aliás, onde estava a árvore, né? Qual era a árvore correta para ele cortar, ele cortava, levava para sua oficina, ele montava a mesa, ele fazia todo o processo. Na manufatura você já tem o quê? Uma divisão de trabalho, certo? Então vai lá cortar a árvore, o outro grupo, né? Geralmente era em família, né? Então o filho poderia fazer a tampa da mesa, o outro irmão lá poderia fazer os pés da mesa, certo? Mas sempre usando o quê? Trabalhos manuais. Já na maquinofatura, o processo é através da máquina, beleza? Então na maquinofatura, cada operário fazia uma parte da produção, né? Igual aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Cada um faz uma parte, um aperta o parafuso, o outro coloca uma outra engrenagem, né? E por aí vai. Então, só para repetir para você, no artesanato,
tá? Não se usa máquina e não se usa produção em série. Uma pessoa faz o serviço do começo ao fim. Na manufatura, a produção ela é manual, só que há uma divisão de trabalho, cada um faz uma parte. Na maquinofatura se emprega o uso da máquina e o operário também faz o seu serviço, só que em série, e cada um faz uma parte ali do seu serviço. Beleza, galera? Bom, lembra que a gente falou sobre essas mudanças sociais que aconteceram com a Revolução Industrial, né? Por quê? Quando a Revolução Industrial ela chegou na Inglaterra, houve muita... tinha mão de obra abundante, certo? E essa mão de obra abundante eram os operários ali que estavam ali, os camponeses que se tornaram operários, né? E eles eram obrigados a morar em bairros com péssimas condições de higiene, verdadeiros cortiços, né? Não tinha saneamento básico, pavimentação. No inverno era muito frio o lugar onde eles moravam, e no calor, ali no verão, era muito quente. E isso acabava proliferando doenças no meio desses operários. Esse foi um dos efeitos negativos da Revolução Industrial. E uma outra coisa interessante também a respeito da Revolução Industrial foram os movimentos operários que aconteceu. Dois movimentos foram importantes, tá? O primeiro é o ludismo, que é um movimento de quebra-quebra das máquinas, tá? Quando você ouvir lá o nome quebrava as máquinas, pode saber que era ludismo, tá? E o outro era o movimento cartista, que no caso fizeram uma carta reivindicando melhores condições de trabalho, né? Só que ambos os movimentos foram reprimidos pelas forças do governo. Galera, eu vou ficar por aqui. É basicamente isso a minha revisão. Se eu falar muito vai atrapalhar vocês. Então eu foquei basicamente no que vai ser a prova de vocês. Tema Revolução Francesa, tema a Era Napoleônica e por último a Revolução Industrial. Beleza? Forte abraço e boa prova!